Aí, ó. Deus. Vai lá. Por aí. Conecta. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o Simon Baron Cohen, que nasceu em 1958 e é um estudioso da mente humana. Ele elaborou uma teoria sobre a mente humana, abordando principalmente o TEA. Vocês sabem o que é o TEA? TEA é o transtorno do espectro autista. Vocês conhecem alguém que é autista? Quais são as características de um autista? Vocês sabem? Chora muito? Em alguns casos, sim. A principal característica de um autista é a dificuldade com as emoções. Ele não tem muita facilidade para lidar com emoções ou para manifestar emoções. Ele consegue e prefere lidar com detalhes, com sistemas, com decompor sistemas. Então ele geralmente tem uma atenção mais focada para coisa, para objetos, e não consegue lidar muito bem com pessoas e com emoções. E o espectro autista tem várias gradações. Tem desde as formas mais leves até as mais severas. E é um transtorno que acomete principalmente homens, indivíduos do sexo masculino. E segundo Simon Baron Cohen, o autismo é uma versão extrema do cérebro masculino. Porque geralmente os homens conseguem lidar melhor com coisas e sistemas. As mulheres conseguem lidar melhor com sentimentos, com empatia, colocar-se no lugar do outro. Então, somente 17% dos homens conseguem lidar bem com os sentimentos e ter empatia, lidar bem com os outros. Enquanto somente 17% das mulheres têm facilidade e desenvoltura a lidar com coisas, com objetos e sistemas. Isso segundo os estudos Simon Baron Cohen. Então, a pessoa que possuísse aversão extrema do cérebro feminino, ela seria incapaz de compreender sistemas. Por exemplo, a matemática. A matemática é um sistema. A computação, o computador é um sistema. As mulheres geralmente têm mais dificuldade a lidar, não tem tanta desenvoltura quanto o homem ao lidar com os sistemas. Alguns indivíduos são equilibrados, conseguem ali ao mesmo tempo desenvolver a capacidade de lidar com os sistemas e com emoções. Mas essas pessoas geralmente ou dificilmente são geniais, porque elas estão ali medianas. Por isso que homens geralmente desenvolvem, principalmente quem tem traços de autismo ou autismo leve, consegue desenvolver a genialidade em alguma área sistêmica ou alguma ciência sistêmica. Porque os indivíduos do sexo masculino são melhores com o sistema, enquanto que essa versão extrema do cérebro masculino, que é o autismo, ele consegue ter algum nível de genialidade. Então, o Simon Baron Cohen chegou à conclusão que existem tipos de cérebro. Principalmente, existem tipos de funcionamento de cérebro diferentes entre homens e mulheres. E qual que é a especialidade do cérebro masculino? A especialidade do cérebro masculino. O cérebro masculino, a especialidade dele é lidar com coisas, com sistemas, com objetos. E qual que é a especialidade do cérebro feminino? Olha. Chorar?
especialidade do cérebro feminino é lidar com sentimentos, com emoções, ter empatia, segundo o estudo do Simon Baron-Cohen. Então, o cérebro masculino é programado principalmente para entender e construir sistemas, para lidar com coisas, com objetos, construir coisas e objetos. Já o cérebro feminino é programado principalmente para empatia, para lidar bem com emoções, com sentimentos e relacionar-se com os outros. Isso teria sido uma forma evolutiva de desenvolvimento dos nossos cérebros. O homem, por exemplo, no processo evolutivo, ele era um caçador. Então, para ir atrás da caça, ele precisava de uma atenção extremamente focada. E aí, na caça, ele acabou desenvolvendo isso, estratégias para conseguir conquistar a caça. Enquanto as mulheres, no processo evolutivo, o papel fundamental delas era cuidar dos filhotes, dos filhos. E aí, então, ela precisava aprender a lidar com emoções, com as emoções dos filhos, a ter empatia, a ter cuidado. E aí, o cérebro feminino acabou se desenvolvendo evolutivamente para essa característica. Claro que tem mulheres que apresentam características do cérebro feminino, masculino, e tem homens que têm características do cérebro feminino. Mas, geralmente, ou na maior parte dos casos, os cérebros são diferentes, e o masculino é predominantemente focado em sistemas, em coisas, em objetos, e as mulheres focadas em sentimentos, emoções e os autistas, eles são obcecados por sistemas, por objetos. Eles costumam ter uma atenção muito mais focada. Inclusive, quando eles conseguem lidar com algum objeto, algum brinquedo, ali eles focam extremamente naquilo. É um cubo mágico. O autista consegue focar e entender o sistema de funcionamento de um cubo mágico e resolver rapidamente. Mas eles já não conseguem lidar com pessoas, relacionar, olhar nos olhos das pessoas. Por quê? Ele é uma versão extrema do cérebro masculino. Os autistas são obcecados por sistemas, eles querem entender os sistemas, trabalhar com eles, desenvolver, mas eles não têm instrumentos para experimentar empatia, emoções, sentimentos. O autista, ele tem problema em relação a isso. Crianças autistas às vezes apresentam aptidões extraordinárias. Realmente meninos são, algumas das vezes até inclusive gênios. Tem ali uma inteligência extraordinária em determinado tema, em determinado tipo de sistema, em determinado tipo de ciência. Então eles apresentam aptidões extraordinárias em determinadas áreas específicas. Sobretudo naquelas que exigem observação avançada, aguçada, de pequenos detalhes, porque eles conseguem ter uma concentração fora de série para poder entender o funcionamento das coisas, de objetos, de sistemas, enquanto a gente comumente, normalmente, não temos. Principalmente as mulheres, porque o cérebro feminino geralmente funciona numa dinâmica, numa perspectiva diferente. Então, os autistas geralmente eles são bons em matemática, são até geniais em matemática, em desenhos, em desenhar, em pintura. Então essas são algumas das características de quem tem TEA. O que é TEA mesmo? Transtorno espectro autista. E qual que é a característica do autista? Qual é a característica do autista? O autista não tem facilidade com canal. Ele tem dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções, com pessoas. Ele é melhor para lidar com o quê? Com sistemas, com objetos. Para o seu processo emocional, Então, compreender a diferença de funcionamento geralmente entre o cérebro masculino e feminino? Alguma dúvida? Tranquilo? Está favorável? Corrija isso aí.
Beato, como é que é o nome aqui? Olha, como é que é? Você é graça,